Fala, meu palestrante! Seja muito bem-vindo. Estamos aqui começando mais um Pod Palco, o podcast feito para você, palestrante, e para você também que está começando agora na carreira, chegando. Vem com a gente, vem aprender um pouquinho sobre esse mundo maravilhoso que a gente vive todos os dias aqui nesse palco que é esse podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema super legal que está em alta pra caramba, mas com um termo diferente. E para falar sobre esse tema, junto comigo aqui do meu lado, eu tenho ela, que é uma doutora, psicotantroterapeuta. Seja bem-vinda, doutora Vavá. Ai, Bruno, muito que delícia bem-vindo. te ver aqui de novo, né? Pra você que tá em casa, eu já vou... sempre bem-vinda. Eu sei, eu gosto. E eu tô muito animada porque a pessoa que veio hoje pra cá, que pessoa especial. Então, assim, olha, cola no vídeo pra esse Pod-Palco. Maravilhosa, doutora Vavá maravilhosa, e nossa convidada também maravilhosa, que está aqui, que saiu diretamente das telinhas. Eu assisti, muita gente assistiu, mas hoje ela não vem falar sobre comida. Ela vem falar sobre tudo que ela está fazendo agora e começou há algum tempo já a falar sobre isso, mas ela está trabalhando muito isso agora nas palestras, que agora isso é novidade, né? Para falar um pouquinho sobre inteligência emocional de uma forma diferente, que é a agilidade emocional. Ayla Santuar, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Ah, obrigada. É um prazer estar aqui também. Pra quem me conhece do MasterChef, só a título de curiosidade, hoje eu choro muito menos e cozinho muito melhor, tá? Mas assim, só pros curiosos, né, que vão lembrar e tal. Que é um tema que realmente ele tem uma ligação muito forte com esse seu passado, né? Sim, com certeza. Inclusive, esse projeto que eu estou executando agora, que eu tô com 100% de energia e tempo da minha vida focada pra ele, ele nasceu do que eu digo que foi o meu prêmio no MasterChef, que foi entender que eu precisava de inteligência emocional. Seu maior prêmio aprendizado, com certeza, foi esse. Foi. Meu maior prêmio no MasterChef foi olhar pra mim e perceber que eu precisava de algo que, mesmo que eu já fosse destemida, forte, determinada, se eu não aprendesse a controlar as minhas emoções, eu passaria o resto da minha vida perdendo oportunidades, como em alguns momentos foi no MasterChef, porque eu me comportava literalmente como uma criança. Se me elogiasse, eu pulava de alegria. Se brigasse comigo, eu chorava. Porque as minhas emoções não tinham controle, não tinham um reconhecimento meu que fazia com que eu conseguisse gerir elas, né? Então, isso mudou tudo pra mim olhar pro MasterChef e falar, eu preciso disso pra minha vida toda. É muito mais uma questão além da inteligência emocional, assim, um controle emocional também, né? Que faltava ali naquele momento. Não tinha um controle, apesar de muitas vezes a gente sabe, né? Que ter inteligência emocional é saber daquilo. E o controle emocional é poder conseguir controlar aquilo, né? Exato. E a agilidade emocional, ela entra Foi aí como? que nasceu a agilidade emocional. Justamente por isso, Bruno. Porque depois de eu entender que mesmo que quando eu saí do MasterChef, passou alguns processos, né? Que a gente vai até falar aqui. Eu comecei a buscar muito conhecimento sobre isso. E aí chegou um momento em que eu já tinha muito conhecimento, que é inteligência emocional é o quê? É conhecimento sobre as emoções, é você ter uma inteligência sobre aquele assunto. Então é eu entender o que é uma emoção, o que ela causa, como ela se move em mim, como ela me move. Isso é inteligência emocional. Autoconhecimento é você se autoconhecer, falar, beleza, eu me autoconheço. Então eu passei pelo nível de inteligência, entender as emoções, me autoconheci, falei, beleza, eu sou assim, só que eu ainda tinha muitas travas quando vinha algum gatilho, quando acontecia algo que me lembrava um trauma, ou quando eu me encontrava em um ciclo de fracassos de algo na minha vida, e eu falava, cara, o que tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo se eu já tenho inteligência emocional, se eu já tenho autoconhecimento? Faltavam duas coisas. Auto-reconhecimento da minha parte, tá, eu sou assim e são essas emoções que estão agindo, mas eu preciso me assumir assim, para que eu consiga ter o que hoje é a minha metodologia, que chama agilidade emocional, que é quando você entende que você vai sentir, é inevitável você sentir aquelas emoções, é inevitável você
ter uma emoção que te controle ou que apareça do nada sem você esperar. Não significa que ter inteligência emocional eu não vou sentir, né? Exato. Sentir é inevitável, mas gerir é opcional. E foi daí que surgiu a minha metodologia, que é a agilidade emocional, onde você tem, além de autoconhecimento, inteligência emocional e desenvolvimento pessoal, que é aplicar isso na sua vida, você tem uma agilidade sobre as suas emoções. Então você sabe usar daquilo que vem de você para te potencializar e você sabe paralisar, estacionar ali e falar, opa, aqui não, parar de usar aquilo que te paralisa, aquilo que te leva pra trás, aquilo que faz você se comportar como uma criança em situações que você deveria estar se comportando como um adulto que sabe o que quer e que sabe o potencial que tem. Eu até falei pra você antes da gente começar aqui, eu tive essa vivência sem saber que era tudo isso, porque eu sou tímido. E isso, as pessoas, né, muitas vezes falam, não, mas não tem como você ser tímido. Olha, você fala, você faz podcast, você faz palestra, você... Não, eu sou tímido. Eu não deixei, nunca vou deixar de ser tímido, porque a timidez é um medo, né? A gente trabalha ele e a gente consegue desenvolver técnicas para deixar o medo ali quietinho no canto dele e você conseguir fazer as suas coisas sem com que o medo te trave. Sim. E eu, aos 17 anos, eu vi que eu era um adolescente, uma criança que não tinha amigos. Eu não tinha amigos e... Isso pra mim era muito ruim. Eu gostava, queria ter amigos, queria fazer essas coisas e não conseguia. E aí eu desenvolvi isso. Eu entendi. Eu tenho um bloqueio. Eu vou atrás de desenvolver. A primeira pessoa que me ajudou a desenvolver foi o meu irmão, sem saber. Talvez seja a primeira vez que ele possa saber disso. Se ele ver esse podcast, ele vai saber, porque por enquanto eu não contei, ninguém sabe disso. Mas eu via o meu irmão tendo amigos. Ele é mais velho do que eu, ele tinha 19. Ele tinha um monte de amigo rodeando ele e eu não tinha amigos. E eu olhava para aquilo e falava, não, meu Deus, eu não quero ser assim. O que eu tenho que fazer? Tô ficando pra trás. Aí eu tô ficando pra trás. Eu também quero ter os meus amigos. Eu não quero ser conhecido como o irmão do Renatinho. Que era assim que eu era conhecido pelos amigos dele. E aí eu falei, não, calma aí que eu preciso ter os meus amigos também. E você já ouviu falar sobre isso? Agilidade emocional, doutora Vavá? Agilidade emocional, não, me encantou. Muito novo. Me encantou muito o que ela falou, porque é assim, dentro do processo da minha área de sexopsicotantra-terapia, a gente fala muito sobre autorregulação. E você, naturalmente, você foi entrar em contato com esse teu momento, né? Então, esse divisor de águas que você falou, né? No MasterChef, você tinha reações, né? E eu confesso, eu assisti. Então, assim, eu era um desastre, né? Não era, porque assim... sabe o que me lembrou quando eu te vi no MasterChef? Me lembrou um filme que é antigo, que chama Como Água para Chocolate. Que a mulher, ela chorava, e aí aquele choro, quer dizer, todas as emoções dela passavam pra comida. Então as pessoas, assim, se ela estava triste, as pessoas comiam aquela comida maravilhosa e não sabiam por que elas estavam chorando. De repente ela estava muito feliz enquanto cozinhava, e aquela ressonância, né, que não só pelas lágrimas, mas a ressonância, trazia esse tempero diferente, né? E eu acho que essa mudança, essa tua passagem, né, dessa tua jornada da história da culinária, que você trabalhou muito com doce, né, com os doces, né? Então, assim, aí ela vem para trazer o doce da vida para agilidade emocional. Então, assim, essa doçura que é muito das mulheres, desculpa, tá? Mas que é muito das mulheres a doçura, esse tempero é muito interessante porque você está trazendo para uma área que é totalmente biológica. A gente está falando de autorregulação. E quando você fala agilidade, eu comentei um pouquinho nos bastidores. Eu falei assim, agilidade não é sinônimo de pressa de fazer as coisas rápido. E lá no MasterChef, querendo ou não, vocês tinham uma pressão muito forte de tempo para realizar alguma coisa com qualidade, com uma supervisão, com assim uma pressão psicológica. Então, assim, eu acho que quem vai para esses programas, né, realmente você tá tirando o melhor, né, espremeram bem a laranja, né? Estão tirando o melhor do teu sumo para compartilhar com as pessoas. Então, enfim, eu acho que a agilidade emocional é a palavra da ordem mesmo, tá? Então, vocês que estudam inteligência emocional, aguardem. Vocês estão atrasados, tem que ter mais agilidade aí, né, galera? E tem uma coisa que você falou, só para fechar a minha fala, que tem uma coisa que eu falo muito hoje nos meus estudos, que é a inteligência instintiva. Você deixou também o lado fêmea aparecer sem medo do julgamento.
Exato. Porque lá o que mais você tinha era julgamento. Sim. E muitas pessoas, talvez em casa, sem te conhecer, vendo só você pela televisão, devem ter feito outros tantos julgamentos que não chegaram em você. Mas Chegaram, ressoaram. Chegaram. Vamos abrir a caixa de Pandora. Acredite. A caixa de Ayla, né? Enfim, é isso. Mas que lindo que você tá nessa trajetória. Parabéns. Muito obrigada. E, só pegando um gancho do que você falou, e realmente é assim, a agilidade emocional não é você usar o instinto de fazer afobado ali, né? Fazer por uma ansiedade, mas é você ter a consciência de que você vai ser mais ágil daquilo que te faz fazer por ansiedade, que te faz fazer por impulso, né? Que são as nossas emoções. Então, a agilidade emocional é exatamente esse segundinho assim de você virar a chave e falar, opa, eu vou ser mais ágil que essa emoção, porque eu já me reconheço e eu sei que neste momento a emoção que vai vir, que vai acontecer aqui agora, é a emoção tal. Então eu vou ser mais ágil que ela. Saber antever e trabalhar antes. Exatamente. Pra quê? Pra você controlar aquilo que vinha te controlando. Porque no MasterChef as minhas emoções me controlavam o tempo todo. Isso foi muito bom pra mim no MasterChef? Foi. Porque naturalmente eu construí no MasterChef, sem consciência nenhuma, a história do herói. Porque do início ao meio do programa, eu era muito massacrada. E os julgamentos chegavam em mim. Você é chorona, você é fracassada, você é não sei o quê, você é blá blá blá, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. E aí foi um dos pontos que me levou a buscar inteligência emocional, porque do início ao meio do programa, chegaram muitos julgamentos negativos. E do meio do programa ao fim do programa, que foi no top 5, que foi quando eu saí, eu recebi muitos elogios. Porque exatamente no meio do programa, eu falei, tem alguma coisa de muito errado acontecendo com a Ayla determinada. Com a Ayla que supera todas as coisas. Eu já tinha uma história de superação muito grande. Então, eu falei, tem alguma coisa errada. E eu falei, eu preciso começar a respirar. Eu preciso começar a ter consciência do que tá acontecendo. E foi quando eu comecei a ter um pouco mais de calma e eu comecei a dar conta das receitas, a ganhar prova de líder, ganhar prova de chefes estrelados aqui de São Paulo que foi escolher o meu prato. Então foi quando eu consegui chegar ali naquela final crescendo como profissional da cozinha e como Ayla também. Porque o que se via muito é que diziam muito, que julgavam muito que eu era vitimista, era chorona, era fracassada. E aí o que aconteceu? Quando esses julgamentos chegavam em mim, eles começavam a preencher uma Ayla que estava vazia por dentro. Por quê? Ela estava sem uma protagonista no bastidor. Que é quando as pessoas começam a falar o que você acredita naquilo que elas estão falando, e aí quando você precisa de um socorro emocional, que você tá lá num buraco de uma depressão, de uma ansiedade, ou perdido numa carreira, ou com um medo que te paralisa, por exemplo, de subir em palcos, e você não sabe o que você faz, quando você olha pra dentro, tá vazio, porque tudo que tá ali dentro foi o que os outros disseram que você era, porque eles precisavam que você fosse isso. Então você olha pra dentro, tá vazio, e aí é a hora que você se perde de si mesmo. Então, nesse momento, no final, depois do programa, eu olhei pra dentro e falei, tá cheio de julgamentos bons e ruins, porque tinha uma galera que me adorava e tinha uma galera que me julgava, mas o que eu faço com isso tudo? Isso não é meu, isso não me serve. E eu tava sem protagonista no meu interno, no meu bastidor. E isso mudou tudo, quando eu reconheci e entendi que eu precisava de uma Ayla como protagonista no interno. Porque hoje, se alguém diz pra mim, você é uma fracassada, você é aquela chorona do MasterChef. A menina chorona. A menina chorona. A gente ouviu bastante disso, né? Tipo, a Ayla é a menina chorona. Nossa, eu acho que você devia lançar uma coleção de selos, de lenços Ayla. Olha, eu acho que agora não mais. Muito. Ela devia ter lançado na época. Não, então, mas exatamente para isso. Se você não quer ficar chorando muito, fica prevenida. Pega o lenço Ayla, leva com você. Entendi. Se pintar uma lágrima, descendo a borda, Ayla. Aí fala assim, não vou chorar, não. Não vou chorar, não. Mas aí, nisso tudo, eu acabei entendendo que o seu julgamento não define quem eu sou. Porque eu já tenho alguém que aqui dentro de mim que me reconhece e que tem agilidade sobre as minhas emoções, então ela controla. Ela controla o que eu vou viver, o que eu vou receber de você, o que eu não vou receber. E isso faz com que eu ative o meu potencial, que eu transforme o meu potencial em potência. Porque independente do que você vai falar, eu sei quem eu sou. Eu sei do que eu sou capaz de fazer e do que eu sou capaz de merecer. Então isso muda tudo. Isso acaba deixando muito palestrante de fora do mercado por conta disso, né? Muito. Porque a pessoa tá ouvindo julgamentos, ouvindo um monte de coisa ali, e aí acredita que não tem um potencial, que realmente é uma chorona e tudo mais, e acaba
não quero, não vou me expor mais por conta disso, né? Exato. Mas tem muito palestrante que tem pra si, eu gosto dessa frase, tem pra si, eu aprendi faz pouco tempo. Eu tenho pra mim que tem palestrantes que eles estão tão no pedestal do que eles acreditam que eles são, que eles não conseguem olhar para essa porta das emoções. Porque para as mulheres, eu acho que as mulheres elas têm uma capacidade mais elaborada, porque a mulher ela é um corpo emocional. Ela tem toda a preparação fisiológica para ser um corpo emocional que move. Na antroposofia, Bruno, a mulher, a missão da mulher, ela é a que abre as portas da criatividade para que o homem possa concretizá-las. Então, assim, tem muitos palestrantes, eu sei porque eu conheço mesmo, eles vão lá na clínica, né, faz a reposição hormonal, ficam aqui, né, já falando, e aí como... Sem citar nomes? Sem citar nomes, né, como a sociedade, ela oprime o homem, exige uma postura, que já mudou, mas oprime, então para o homem encontrar as emoções, ele precisa ouvir isso de uma maneira muito carinhosa. Então, eu acredito que o teu trabalho, a tua fala, as tuas palestras, a tua comunicação pode ajudar tanto mulheres, mas não só mulheres, tá? Porque eu sei que você tem um foco nas mulheres, Sim. mas assim, os homens são complementares. As mulheres, elas também precisam encontrar a parcela do homem que realmente complementa e precisa ajudar os homens a eles se abrirem para suas emoções para que essa conexão seja mais fluida. Então, eu confio que você também vai trabalhar assim. Eu concordo com isso. Porém, imagina como que uma mulher consegue ajudar, potencializar um homem se ela não está acreditando nem no potencial que ela mesma Dela. tem. Perfeito. Então, como é que ela... O que acontece muito nesses processos? A mulher, ela vai se autonegligenciando tanto pra fazer pelo outro, que chega um momento em que ela tá perdida de si. E é um momento em que muitas mulheres travam, paralisam, se desmoronam mesmo, e aí desmorona uma família, e aí desmorona uma carreira, e aí desmorona uma grande palestrante que não vai conseguir continuar comunicando aquilo que é ouro, que vai ajudar outras pessoas. Por quê? Porque ela se pôs tanto no papel de só ajudar, que ela não olhou pra si. Então, por que hoje meu grande público é mulher e o meu grande foco é ativar o potencial, transformar o potencial de mulheres em potência? Porque quando essa mulher está potencializada, quando essa mulher coloca pra fora quem ela realmente é, reconhecendo isso e sabendo ter uma agilidade, ela é muito mais forte para ajudar um homem. Ela é muito mais potente para ajudar pessoas, para mudar o mundo, para fazer o que ela tem que fazer, para fazer o que ela veio fazer. Porque eu acredito muito que a mulher, ela não veio para sobreviver. E quando ela se coloca no papel de ajudar o outro sem olhar para si antes, sem se potencializar, se estruturar antes, ela começa só a sobreviver, porque ela só faz pelo outro. Então, por isso que hoje a minha comunicação ainda vai ser muito e é muito direcionada para mulheres. Os meus treinamentos de inteligência emocional são só para mulheres. Porque eu acredito que se eu potencializar elas, esses homens, vou te falar, viu? Eles vão ter que, a água vai bater na bunda, porque elas vão chegar vai ficar tão claro para elas quem elas são e do potencial que elas têm, que qualquer homem que estiver ao lado dela vai se potencializar também. Não vai ter outra saída a não ser potencializado junto. Que é ou vai ou racha, ou potencializa junto ou vai embora. Filho. É verdade. linha na Acontece. pipa. Acontece, é verdade. Eu até perdi o que eu ia perguntar, porque eu tinha uma pergunta que já tava na ponta da língua, assim, eu até deu uma perdida. Palestrante, a gente fala demais, aí vai, os caras muda tudo. Não, você tava falando muito em relação a essa questão da mulher potencializar e tudo mais, e a gente vê muito isso no mercado de palestra, porque existem muito mais homens do que mulheres no mercado de palestra. Sim. E é exatamente esse ponto. Não é que não existem mulheres boas no mercado que podem ser palestrantes. Tem a questão que elas não querem ser palestrante. E esse fato de não querer vem muito disso. De a pessoa não olhar para dentro, talvez. Eu acredito que vem muito, Bruno, de medo e de uma necessidade de suprir a expectativa do outro. Então, essa mulher, ela às vezes ela pensa assim, eu tenho uma história, eu tenho algo que eu posso compartilhar. A gente conhece grandes mulheres, até nós estávamos falando ali antes, criadoras de grandes projetos, por exemplo, no mundo empresarial, onde o destaque é maior para homens. Sim. E que elas não sobem em palcos hoje para contar a história delas, inspirar outras mulheres, instruírem outras mulheres.
E isso pode vir de vários lugares, mas 2 que eu acredito que são muito fortes é o medo do julgamento, do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar, e também ela não acreditar na capacidade que ela tem. E aí, inteligência emocional, a gente tem um trio que é essencial para você entender o que você consegue fazer e potencializar e vencer esse medo, que é você entender o ser, o ter e o ser, o fazer e o ter. Então, quem você é, do que você é capaz de fazer e, consequentemente, aquilo que você é capaz de merecer. Porque tem muitas mulheres que elas fazem muito bem, mas elas não acreditam no fazer delas, naquilo que elas têm capacidade de fazer. Por exemplo, transformar outras vidas. Sim. Por exemplo, subir e inspirar outras mulheres. E aí elas não acreditam que elas merecem, por exemplo, um aplauso. Elas não acreditam que elas merecem um lugar de destaque. Elas não acreditam que elas merecem serem admiradas por outras pessoas porque o fazer e o ter dela tá travado emocionalmente. O fazer e o ter. Mas o ser dela é muito forte. Tem muita potência. Então, elas se tomam de um medo, que é um sentimento, como que a gente faz, hoje na minha metodologia, como que a gente faz com todas as emoções que travam, que bloqueiam, que paralisam, né, e fazem todas essas coisas. Usamos protocolos. O que é o protocolo? Protocolo nada mais é do que uma atividade que vai te instruir a entender o que eu chamo de ICG, que é identificar, curar e gerir essa emoção. Então, assim, técnica é essencial. Inclusive, Sim. Eu busquei muita técnica, tenho mentores que hoje me fizeram palestrar também, subir em qualquer palco e conseguir lidar com uma improvisação, conseguir lidar com qualquer erro que acontece, ou até mesmo fazer uma palestra do início ao fim, como ela foi planejada. E eu não tenho esse medo. Porque eu não tenho medo de subir no palco. Por quê? Porque eu identifiquei quaisquer medos, quaisquer sentimentos que me paralisariam de subir em um palco, e um deles é o medo. Eu vou lá, onde é que esse sentimento surgiu? Esse medo surgiu porque quando eu era criança, eu tinha um irmão mais velho que era mais popular do que eu. Então, o que causou em mim? Causou em mim uma vergonha, um medinho de eu tentar fazer um amigo e o amigo sair, me deixar ali na mesa sozinho. Entendeu? Te causou uma insegurança, um medo de não conseguir ter pessoas ao seu redor que gostassem de você. E aí, o que esse medo faz? Ele fica ali instalado no seu subconsciente. E aí, quando você vai subir no palco, o que você olha pra plateia, o que você vê? Um monte de amiguinhos que não vão me aceitar e vão preferir o meu irmão. Que não vão querer te ouvir. É isso que faz. Então, a primeira coisa que a gente faz, inconscientemente, identifica. Que foi o que você fez. Identificou que surgiu lá atrás um medo de não ser aceito, de não ser tão popular quanto o seu irmão. O que você precisa fazer? Curar isso. Porque não adianta você só ter técnica. Se você tem só técnica e um dia você sobe no palco e metade da plateia levanta e sai, aquela imagem que te gerou aquele medo, que isso é mentalidade, eu até posso falar sobre como que acontece essa instalação desse sentimento do medo daqui a pouco, mas é aquela imagem, que é aquela memória, volta pra você naquele momento e você trava. E ali você tá pronto pra sair e deixar o palco sozinho. Então, identifica o sentimento, cura o sentimento com o que a gente chama de protocolo, e aí você gerencia o sentimento. E aí você pode subir em qualquer palco, que sair todo mundo, ficar uma pessoa lá, você vai continuar a sua palestra, porque você gerenciou, você curou e gerenciou aquele sentimento de um medo que, na verdade, é inexistente. Então, uma crença minha mesma, né? Se tornou uma crença limitante, né? E aí o que eu falei aqui, só pra fechar essa parte aqui, como se forma isso dentro da gente? Como formam esses medos instalados no nosso subconsciente, que são mais rápidos do que nós, né? E faz a gente sentir vergonha, medo, tantos sentimentos que às vezes são muito bons e às vezes são muito ruins, porque também tem sentimentos muito bons, Sim. né? E eles também nós temos que saber gerenciar. O que forma, o que deixa instalado no nosso subconsciente esses sentimentos é a mentalidade. Mas o que é mentalidade? Não são só os cortes do Instagram, gente. Que mentalidade é você levantar de manhã e fazer nananã. Não são só os cortes do Instagram. Existe uma teoria, sim, por trás do que como é formada uma mentalidade e do que é ela. E é lá que se instala os seus sentimentos bons e ruins. O que é? É uma memória
que gera um sentimento em você, esse sentimento gera um pensamento, esse pensamento domina suas ações. Então, são memórias que geram sentimentos, que geram pensamentos, que geram todas as suas ações, que no final é tudo que você faz. Por isso que tanta gente fala, você precisa ter mentalidade de sucesso. Mas se você foi criado num lugar onde você sempre foi visto como um fracassado, considerado um fracassado ou se sentir um fracassado, é muito difícil, se você não souber desse caminho, você vencer e ter uma mentalidade de sucesso. Porque você vai só se forçar a fazer algo que você não tá entendendo o que você tá fazendo. E aí vai ser mais complicado ainda, porque daí vira aquela bagunça que a pessoa acha assim, tenta ter a mentalidade de sucesso através das forçando coisinhas, dos hacks de Instagram. Passo a passos, né? Não consegue e se sente mais fracassado ainda. Então, é basicamente isso. E ali, então, o ideal é primeiro identificar, né? Como Exato. Você falou do seu método, identificar, depois... Identificar, curar e aí você consegue gerenciar. Exato, exatamente. Um passo a passo. É um passo a passo que faz... Aí, por exemplo, não adianta eu chegar numa pessoa e achar que essa pessoa precisa só de um protocolo, né? Que é uma atividade que vai tirar ela dali se eu não explicar isso pra ela. Porque se ela não... O conhecimento, eu falo que o conhecimento, ele abre a sua visão. Então, ele facilita. Vamos pensar numa receita. Fazer um brigadeiro é fácil, não é? Sim. Relativamente fácil. Mas se você nunca fez um brigadeiro, se você chega, sei lá, num país aí que não sabe o que é brigadeiro, eu não sei. Se chega em algum lugar e fala assim, faz um brigadeiro. Para um brasileiro vai ser super fácil. Sim. Mas em um país que não tem o costume de comer, fazer brigadeiro, a pessoa vai falar, o que é brigadeiro? Como que faz isso? O que é isso, né? Então, o conhecimento faz o quê? Abre pra você. Fala assim, é isso. Fazer um brigadeiro é colocar um leite condensado, um cacau, uma gordura, mexer até um ponto tal, pronto, enrola, tem uma bolinha, é um brigadeiro. É simples, mas só depois que você tem o conhecimento. Então, é muito importante as pessoas entenderem que inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, precisa de conhecimento. Não basta só se inspirar em frases bonitas, em rotinas exageradas. Você precisa entender. Até disciplina, que é um dos pilares da minha metodologia. Se você entende o que é disciplina, você não fica igual um louco tentando viver a disciplina que as pessoas veem, que os outros fazem. Do outro. Porque o que acontece muito? Você fica olhando rede social, aí você começa a comparar o seu bastidor com o palco do outro. Porque na realidade aquela pessoa também tem um bastidor. Não é aquele que tá na rede social. E não é. E em grande maioria, não é o que ela tá mostrando ali 100%. Sim. Então... Isso é um pilar, inclusive, que agora no meu posicionamento de treinadora de inteligência emocional, eu quero trabalhar muito e eu tenho trabalhado muito de mostrar uma realidade. Porque as emoções, elas estão aqui o tempo todo, elas acontecem o tempo todo. Então, é importante a gente mostrar essa realidade para as pessoas não acharem que ter inteligência emocional é você nunca chorar. É você nunca se descontrolar. Não é isso. É você saber o que está acontecendo dentro de você. É você ter inteligência sobre isso e saber dominar isso a seu favor, né? Na maioria das vezes. Quando você fala de conhecimento, é tanto o externo quanto o interno, né? Com certeza. O interno é o que faz... É o que potencializa o externo. É o que potencializa o externo. O que aconteceu comigo? Eu não sei se você vai perguntar sobre isso. Você vai perguntar quando começou a agilidade emocional ou não? Pode seguir, pode seguir. Eu não sei o que ele vai perguntar, gente, então eu fico meio... As perguntas são assim, o que você tá falando eu tô formulando, a gente tá indo. A gente tem até algumas coisas que a gente precisa falar, mas assim, não tem pergunta formulada, então fica tranquila, vamos falando. Assim, ela tá trazendo a auto-entrevista. Não, mas é que você tá no fluxo, então tá ótimo. Isso é maravilhoso. Mas, gente, palestrante, ele se empolga, né? Sim. Ele fala demais, então é bom ter nessa... Uma pessoa que eu conheço, que eu amo muito, fala assim, é semancol. É você se mancar rapidinho ali e falar, opa, peraí. Mas olha, é interessante o que você colocou, porque assim, às vezes a gente fala sobre isso, né? Que nem aquela máxima do o áudio tem mais de 3 segundos. Eu sempre falo, não é o áudio, é o conteúdo. Boa. Se o conteúdo é relevante, você escuta 1 hora. Sim. Se nos primeiros segundos você vê que não tem contexto, não tem conhecimento, é só blablablismo, então aí você já põe no 2x e dá um problema neurológico. 2x nos primeiros 10 segundos, pula pro final e pronto. E acabou. Resolveu o assunto. Resolveu. Não, legal. Mas o que eu ia dizer era que quando eu entendi que eu precisava de buscar inteligência emocional,
poucas pessoas sabem disso, agora eu coloco isso nas minhas palestras, mas foi no momento em que eu precisava olhar somente para o meu interno, porque o meu externo estava muito poluído do que os outros queriam que eu fosse, para satisfazê-las, para realizá-las, para falar, eu falei que ela era isso mesmo, e tava tudo bem. E isso acontece até dentro da nossa casa, dentro da nossa ambiência. Por quê? Além das pessoas que estão longe de você, as que têm maior força e potencial para falar algo para você, isso se tornar verdade dentro de você, ou seja, ela tem um ticketzinho gratuito, são as pessoas que estão do seu lado, são as pessoas que estão com você todo dia. Quando elas falam, puf, entra. Então, o momento em que eu saí do MasterChef, o que aconteceu? Na rede social, na minha rede social, né, eu estava sendo vista como assim, eu estava vivendo o meu céu. Só que na realidade eu estava no meu deserto, porque por mais que eu estava fazendo propagandas pra Azeite Galo, Balduco, garota propaganda da Brinox, eu tinha ali um sucesso profissional como influencer e como cozinheira. Eu cheguei a assinar cardápio fora do Brasil assim que eu saí do MasterChef. Então era um sucesso, nossa, ela tá no sucesso. Internamente, eu escondia uma Ayla que estava totalmente depressiva. Eu estava imersa no que... Depressão é passado, do que passou. Ansiedade é o anseio pelo que vem. Então, eu estava presa lá no que eu sentia que era fracasso no MasterChef. E ainda aconteceu um fato, assim, que jogou na minha cara que eu era realmente uma fracassada e que veio do externo. Que veio de pessoas que não me conheciam, que tinham opiniões sobre mim. Então, eu entrei numa depressão profunda depois do MasterChef. Foi quando eu falei, eu preciso buscar Jesus. Pra quem não me acompanha, Jesus é aquele amigo, é o JC, pai, sabe? É o JC. Aquele é chamado de JC. JC. Pronto, gente, pra quem é íntimo tem vários nomes, mas o meu é Jesus. Foi quando eu parei mesmo com Jesus e falei, Jesus, não tô entendendo o que tá acontecendo. Porque eu comecei a ter pensamentos de tirar minha própria vida. Eu não saía de casa. Eu emagreci 9 quilos. E tudo isso na rede social não transparecia. Hoje, quando eu conto nas palestras o que realmente aconteceu, as pessoas ficam... Tipo, em qual momento? de Não cara, vi isso, né? Não Como vi assim? isso, é. Como assim? E então, o que me fez sair disso e falar, peraí, existe uma Ayla que tem um potencial aqui dentro e que eu preciso que ela apareça agora? Foi olhar pro meu interno. Foi olhar pro meu interno, tirar tudo que os outros tinham colocado, ficar assim, só eu, Jesus e o meu bastidor E as coisas que eu interno. botei pra fora. Tudo, joga fora, tira tudo, vai tirando, aí as pessoas vão falar, mas você tá mudando? Tô mudando, deixa eu tirar pra fora. E aí você realmente, no meu momento, foi meio um chute, assim, de um balde mesmo, que foi onde eu falei, eu preciso buscar essa Ayla. E aí eu comecei a buscar muitos treinamentos de inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Só que eu fui pra um interno tão profundo que eu não buscava cursinho, não. Eu buscava cursos profissionalizantes, que eu nunca imaginei que eu fosse usar e hoje eu uso nos meus treinamentos. Mas eu buscava cursos que eu ficava 15 dias em uma fazenda. Eu ficava sem celular, sem nada, e era só eu e o meu interno. Porque se eu não entendesse que precisa existir uma protagonista que controla o meu bastidor, que controlava esse bastidor, tudo e qualquer coisa que acontecesse no meu externo afetaria o meu interno. E aí, quando você entende isso, você fala, opa, agora mudou a chave. É quando uma pessoa fala qualquer coisa de você e não te faz diferença se não for te acrescentar. Se não for te acrescentar, se não for te instruir a ser melhor do que você já é, você só pega aqui. Obrigada, querida. Virou ali. Ai, Tchau. que delícia. Virou, você nem põe no bolso, já joga fora. E pronto. Porque internamente, você tem uma protagonista que veio de você, que foi preenchida por você, que você sabe do potencial que ela tem. Então, nada te para mais quando você entende o potencial que você tem interno. Aí nenhum julgamento, nenhuma mensagem de... Mas tem uma coisa Vai muito estragar. bonita que você trouxe agora, que assim, quando uma pessoa fala da outra, tem aquela frase que a gente já sabe, né? Quando Pedro fala de Paulo, fala mais de Pedro do que de Paulo. Sim. Mas tem uma coisa que você trouxe que eu acho que é bem interessante colocar, porque lá na clínica acontece muito isso, né? A pessoa ela faz um auto-julgamento dela. Só que assim, quando eu aponto, quando eu olho para uma situação, por exemplo, você saiu lá do MasterChef e aí tinha essa coisa do chorona ou fracassado, o que seja. Existe uma máxima dentro também da neurofisiologia que diz que a gente só reconhece aquilo que nós temos.
Eu não consigo reconhecer, que é o tal do conhecimento que você falou. Eu consigo reconhecer um brigadeiro se eu nunca vi um brigadeiro, eu não sei o que é aquela coisa esfera, aquela esfera, não sei o gosto, então não sei brigadeiro, não sei o que é. Então, assim, a partir do momento que uma pessoa reconhece tanto um talento como uma crítica no outro, ela tá falando dela. Sim. E aí eu acho que é isso que, de alguma forma, você já colocou pra gente aqui, né? Tipo, é assim, o que essa pessoa tá me trazendo? Acrescenta, isso é uma aula. Gente, presta atenção na Ayla. Isso é uma aula de Ayla. É assim, presta atenção no que o outro tá te falando, né, Bruno? Sim. Presta atenção. Da onde nasce a fala? Porque a fala é a última coisa que sai da boca, mas por onde passou antes de virar a fala? Sim. E aí eu acho que é nesse ponto que acho que você pensou aí uma coisa bom. muito bacana. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, que é palestrante. Na verdade, que você tem medo de se tornar palestrante por algum motivo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você vai ser julgado se você estiver no palco ou se você não estiver no palco. Se você fizer ou se você não fizer, você vai ser julgado em todos os momentos, só que de forma diferente. Aí você vai querer ser julgado pelo quê? Por fazer ou por não fazer? Você vai estar perdendo de cumprir aquilo que preenche a sua alma, não fazendo, e vai estar preenchendo com uma dor que não vai te acrescentar em nada. E que vai receber julgamento do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Exatamente. Isso isso acontece mais. E os palestrantes têm medo. Então, gente, vamos lá. Vamos perder esse medo. Vamos falar. Vamos palestrar. Eu queria falar nomes. Eu queria chamar um nome pessoal, assim. Ó. Vem, vamos palestrar. Não, mas não vamos citar nomes, mas vamos tentar fazer com que essa pessoa entenda o que ela pode fazer para vencer esse medo. Vamos lá. Se fosse um protocolo para a pessoa vencer o medo, primeira coisa que nós faremos. Antes disso, antes da gente falar como que ela vence, como que ela identifica, como que ela sabe que ela precisa desse protocolo? Entra no processo de como que ela vence. Por quê? Tá. Na parte de identificação, o que essa pessoa precisa? Clareza. Por que eu estou com medo? Bruno, as pessoas não têm o costume de verbalizar aquilo que está internamente nelas e vir um emaranhado. Então, por exemplo, um exemplo que acontece demais em palestras, inclusive na Apollo me chamou muita atenção, porque a pessoa soube responder, mas ela gaguejou, mas ela sabia. Então, ela já sabia do que eu precisava, que eu queria que ela soubesse, mas ela... Ficou ainda titubeando pra falar, porque ficou na dúvida. Ficou na dúvida. E isso vem de um emocional, vem de uma insegurança. Por exemplo, se eu pergunto pra você, Bruno, quem é você? Quem é o Bruno? Quer que eu responda? Quero. Eu sou o pai do Pedro. Eu sou um jovem empreendedor que busca trazer conhecimento e transformação através do conhecimento. Boa. Muito boa. Vocês acham que foi bom? Comenta aí se vocês acham que foi bom. Só que um empreendedor que faz isso que você falou é o que você faz. Faz. Exato. Ser pai do Pedro faz parte de quem você é, mas não é um total, porque antes do Pedro existia um Bruno. Tinha outra coisa. Então, quando a gente pergunta quem é você, as pessoas ficam... Aí, geralmente, elas falam, eu sou filha da Maria, eu sou a empresária tal, eu sou não sei o quê. Eu sempre começo a minha palestra dizendo... Oi, eu sou Ayla Santuá, sou uma filha amada de um Deus vivo, pronta para servir e obedecer. Porque se você me pergunta quem é a Ayla é uma mulher feita de fé e que busca cumprir propósito e missão. Para mim, propósito é sempre servir a Deus, com o que eu falo, com o que eu faço, com o outro, com a minha vida. Missão é obedecer a Deus. E essa é a Ayla. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu consagro a Deus. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu questiono a Jesus. Tudo que eu vou fazer, a fé é a minha base, é o meu ponto de partida. Essa ela é uma mulher que tem um ponto de partida para absolutamente tudo que ela vai fazer na vida, Jesus. O que eu faço? Hoje, eu sou mentora e treinadora de mulheres de inteligência emocional e agilidade emocional. Eu ajudo mulheres a identificar seu potencial e transformar em potência. Isso é o que eu faço. Masterchef cozinheira, é o que eu faço. Esposa, é o que eu faço ali. Então, quando a gente... E por que as pessoas não têm consciência de quando você pergunta pra elas quem ela é? Porque elas têm um emaranhado dentro delas que elas não verbalizam. Quantas vezes você olhou pro espelho e falou assim, quem é você? O que você quer fazer da vida? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Por que você quer subir num palco? O que você quer comunicar?
As pessoas não verbalizam. E isso tem uma força que você não imagina. Escrever e verbalizar aquilo que tá no interno. Isso traz o quê? Pode falar. Uma pergunta maravilhosa. O porquê que você quer ser palestrante? Por o porquê que você quer fazer isso? O porquê. Exato. Porque quem eu sou, legal, é uma ótima pergunta, mas o porquê que eu quero fazer isso? Hoje eu quero ser palestrante. Exato. Olha pro espelho e pergunta: por que Por que eu quê? quero ser palestrante? O Exato. que eu quero fazer com isso? Isso entra dentro do protocolo. Porque, primeira coisa que você vai fazer é identificar onde é que tá esse medo. Só que pra você entender que é o medo que tá te impedindo de subir no palco, porque tem gente que nem sabe que é o medo. Sim. Fala, fica dando desculpinha e tal. Eu não sei do que eu vou falar. Mas não sei o quê. Sabe? Passei Pra por você isso. identificar o que é, a primeira coisa que você tem que fazer é verbalizar a pergunta que está causando emaranhamento interno em você. Por que eu não tenho coragem de subir no palco? Ai, eu não tenho nenhum trauma, eu não tenho não sei o quê. É só técnica? É mesmo? Vamos entender. O que aconteceu lá na sua vida? Pensa em alguma coisa na sua vida que aconteceu que te deixou com vergonha. Tem gente que vai lá na sala de aula com 8 aninhos, quando a professora fala assim, Pedrinho, você tava fazendo nisso, né? E todo mundo fazia, Aquilo marcou aquela pessoa. Ela ali criou-se uma memória que gerou nela um sentimento de que vergonha. Pensamento dela, tenho medo disso, isso dói. Passei muita vergonha, minha cara ficou vermelha e eu fui humilhado. Não, vai doer de novo, não quero. Vai doer de novo. Aí a gente chega em um dos pontos mais potentes de transformar qualquer sentimento seu que é ruim e que te gera resultados negativos. A humilhação. Porque na humilhação é quando você está vulnerável. É quando você está exposto. E aí você não sabe o que fazer. O que a gente faz quando está sendo humilhado? A gente não sabe o que fazer. Você não sabe se você fica sendo mais humilhado ou se você rebate ou o que você faz. E isso eu fui testada muitas vezes no MasterChef. Só que eu fui pro MasterChef com um princípio que formou quem eu sou, que é essa mulher de fé, que o meu avô me ensinou. Humilhação aos pés de Jesus é lugar de glória. Isso era um princípio vivo dentro de mim. Então, todas as vezes que eu era humilhada lá na minha infância, o povo falava, essa menina é doida, vai querer fazer teatro lá no Rio de Janeiro, essa menina é doida, vende bolo, tá achando que vai entrar no MasterChef, você tá doida, Ayla? A minha mãe chegou a falar pra mim, minha filha, você vai entrar no MasterChef. Quando eles brigar com você, o que você vai fazer? Você vai sentar e chorar. Então, ela falou. Eu falei, mãe, mas eu vou. Eu vou. Eu tô imaginando a sua mãe na hora que você chorou a primeira vez. Tá vendo? Eu sabia. falei que ela ia sentar e chorar. Não, sabe o que é pior? A minha mãe é tão emotiva quanto ela começou a chorar. Claro, né? Então, que ótimo. Isso tudo que se forma ali na nossa mentalidade, a primeira coisa que você tem que fazer é se perguntar verbalmente pra você fazer o quê? Trazer clareza. Porque o que a clareza vai te dar? Convicção. E convicção é tudo que você precisa para vencer o medo, vencer a paralisação, vencer as oportunidades que você tá deixando sair da sua vida, como, por exemplo, subir num palco. E aí a gente chega no ponto, beleza, Ayla, eu entendi que foi lá na minha infância, tô dando um exemplo, entendi que foi lá na minha infância quando todo mundo gritou, que eu fiquei com medo de ser humilhado de novo e tananã, e o que acontece? E aí agora como é que eu vou? Identifiquei, isso é identificar. Agora a gente vai curar essa emoção. Para curar, o que você tem que fazer? Hábitos de enfrentamento. Você tem que enfrentar o medo, porque a única forma de você vencer o medo é perdendo pra falta de coragem. Você tem que perder pra falta de coragem. Você tem que falar assim, tô com falta de coragem? Então tá, bonitinha, arruma aí 500 pessoas por ano que eu vou lá gaguejar que seja. Mas eu vou fazer isso. Aí o que acontece? Você entra num lugar onde você está vulnerável à mesma humilhação que você passou. Ayla, mas é assim mesmo? Assim é quando você joga um balde de água fria, leva uns tapas na cara. Se a pessoa não quiser fazer isso, como que ela faz no protocolo? Ela faz isso tudo na mente dela, mentalmente. Por quê? Através de uma meditação guiada, de uma fala guiada. Por quê? Porque onde está isso? Onde está a raiz disso? Na mentalidade dela. Então eu sou mais de fazer mesmo e vamos lá na realidade mesmo, porque eu já resolvo tudo ali, pronto. Mas a outra forma é você entrar nesse estado mental que te leva a esse lugar tanto do passado, do que você viveu, quanto do futuro, que é o que você quer viver. Beleza, Ayla, eu entendi, tenho medo, veio disso, veio, né, independente do que foi, de onde veio. Identifiquei, entendi o que eu tenho que fazer pra curar, que é ir lá viver isso mentalmente ou presencialmente. E tá, beleza. Agora, a convicção veio, é isso que eu quero fazer.
Por que que você quer fazer? Por que que você quer subir em palcos e falar com outras pessoas e ajudar, gerar transformação na vida de outras pessoas? E aí é um ponto muito importante, por exemplo, que eu falei da metodologia de autoconhecimento, inteligência e reconhecimento. Porque tem algumas pessoas, como você até citou, alguns palestrantes que tem aquele, né, aquela coisinha de falar que vai fazer o que vai fazer e fazer. Você se reconhece, você vai identificar se é só por ego, se é realmente por um propósito, se é por ambição, se é por você mesma, você quer preencher alguma coisa que tem ali dentro. E é muito importante fazer isso. Por quê? Porque é isso que faz você continuar a jornada ou ser paralisada no meio dela. Porque só com identificação e cura, você consegue começar a jornada. Mas você não consegue sustentar se você não souber gerir essa emoção. Se você não souber o porquê você está fazendo. Se você não tiver claro por que eu estou aqui. Porque é isso que te enche de coragem, que te dá força para continuar. É o que te dá combustível. É o que te dá combustível. E se você não estiver alimentando a sua coragem, os seus sonhos começam a morrer de fome. E, gente, isso não é uma frase bonitinha. Inclusive, eu vivi isso na pele agora, nos últimos meses da minha vida. Se você não alimentar a sua coragem, os seus sonhos começam a morrer de fome. Porque o que vai te potencializar pra fazer o que tem que fazer, e que às vezes todo mundo em volta vai estar falando pra você, você tá doido, não faz isso, o que você tá fazendo? Somente, Bruno, como é que você tá subindo em palco? Mas você sabe o porquê. O seu porquê dá o combustível pra você ter coragem e continuar mudando, chegando em tantas pessoas. Mas se você não tiver isso dentro de você e começar a dar combustível pra essa coragem, que é o seu porquê, o combustível acaba. E o carro para. E é ali que o sonho morre de fome. E morre mesmo. Porque você simplesmente começa a se acostumar com o sentimento de fracasso e vazio e do... Tudo não bem. vai dar certo mesmo. Tem muita gente fazendo. Sinto muito que eu tô sentindo isso, porque realmente eu fiz toda essa coisa e tá faltando essa parte do gerenciar. Ó, agilidade emocional aqui, gente, ó. Porque realmente, assim, o ano passado eu fiz um monte de palestra final do ano, meio do ano pro final do ano, eu fiz várias palestras, tava engatando assim e tal, e esse ano eu travei, parei, voltei tudo, regredi tudo e tipo assim, tá bom. Deixa quieto. Mas não, eu sinto que eu tenho que ter um porquê de eu fazer isso. Poxa, quantas pessoas hoje que não falam, que são tímidas, que não conseguem, que não fazem, que eu tenho um baita exemplo pra fazer. Dentro da minha casa, né, até você comentou da minha mãe falando, na casa das pessoas normalmente é difícil porque é normal as pessoas julgarem de forma negativa. Graças a Deus na minha casa é o contrário. Minha mãe é psicóloga. Então quando eu fiz isso, ela me ligou pra perguntar o porquê, porque ela queria entender o que aconteceu, o processo. Que não legal. foi algo negativo. A minha família é cheia de palestrantes também, tem todo esse envolvimento. Então, acaba que é muito positivo o ambiente que eu vivo. Mas, mesmo assim, com o ambiente positivo, com as pessoas dando, ao contrário, dando feedbacks, impulsionando, eu tô regredindo. E aí, agora eu entendo. Agora faz sentido. Tipo assim, o gerenciamento, tá faltando o combustível, mas aí é meu. É seu. Eu Você mesmo. tem que encontrar o porquê. O Bruno tem que encontrar o porquê. Gente, não adianta a pessoa chegar e falar assim, Bruno, eu acho que você tem que continuar fazendo palestras, porque, cara, você move a polo, você põe outros palestrantes lá e você é muito bom nisso. Isso não preenche. Sabe por quê? Porque tudo que a pessoa chega e fala pra você, olha, doutora, eu acho que tudo que eu estou dizendo pra você, partindo do eu acho, vem da minha vivência. E aí eu tô querendo opinar na sua vida, partindo das minhas experiências e da minha vida. E não tem jeito, isso é único. Você teve uma vida e tem experiências. Você teve outra e teve... Isso não tô dizendo que... tem aquela coisa que todo mundo fala, se conselho fosse bom, dava de graça, né? De graça. Ninguém dava de graça. Mais ou menos aí. Mas é muito de você entender o que o outro tá falando. Se isso vai te acrescentar... Ok, aquilo que eu falei. Pega pra você, opa. Só que aí vem do reconhecimento. Opa, eu realmente tenho um ego inflado. Acho que eu vou ouvir o que essa pessoa tá falando, porque isso vai me ajudar a ser um pouquinho mais humilde. E eu preciso. Reconhecimento. Agora, se você tá perdido emocionalmente, se você não sabe o seu porquê, a pessoa fala e você fala, é mesmo. Eu vou fazer, Bruno. Eu vou fazer a palestra porque eu acho mesmo que eu vou potencializar mais palestrantes dentro da Apollo. E o dia que não tiver nenhum palestrante dentro da Apollo? E a missão que o Bruno tava alimentando, sustentando e sabe que é dele. Ela deixa, então, de ser importante?
Ô, Ayla, mas agora e quando a pessoa ela tá no momento, é assim, eu concordo com isso que você falou da questão do teu combustível, mas muitas pessoas, elas, respeitada a individualidade de cada uma delas, elas às vezes Sempre. podem estar num momento de ou de necessidade, ou de uma ruptura muito grande, ou de uma questão emocional que deixa ela para baixo. Então assim, o protocolo, ele é uma forma, é uma guia para você poder trazer a pessoa, mas eu entendo que você encontra pessoas em temperaturas emocionais totalmente diferentes. Diferentes. Como que é lidar com isso? Entendi. Muito boa a sua pergunta e ela traz o que eu acredito fielmente, sim, com muita convicção, que faz parte do meu porquê com tanta força. Por quê? A gente sempre vai se perguntar, tá, mas essa pessoa fez isso porque ela está forte agora. Ela tá falando aqui porque ela tá forte agora, né? Porque, ela teve outra condição, ela tá num outro estágio emocional, mas eu tô num estágio emocional depressivo, talvez, com muita ansiedade que ela não consegue controlar. E tá tudo bem nós estarmos em fases diferentes, tanto internas quanto externas, quanto financeiras, por exemplo, quanto qualquer outra coisa. Eu falo pra você com muita vivência e muita clareza que o que faz você quebrar isso aí é você entender que decisão prove ação. Não é a sua ação que vai prover a sua decisão. Por exemplo, não é a minha ação de estar bem emocionalmente que vai prover a minha decisão de ir atrás dos meus sonhos e parar de me auto-negligenciar, de me auto-sabotar. É a sua decisão de eu estou mal, eu estou lascada, mas eu vou fazer isso acontecer. Isso começa a prover todas as ações, tanto internamente quanto externamente, isso eu falo. Por quê? Uma vez eu fui fazer uma palestra que me marcou muito, muito. Foi ano passado, eu nunca mais vou esquecer dessa palestra. Eu começo a minha palestra, começava, que agora nós atualizamos ela, né? Inclusive está muito maravilhosa, transforma muito, eu fico muito feliz com isso. Estamos querendo spoilers. Teremos spoilers, teremos protocolos no meio da palestra acontecendo, muito bom. Temos umas coisas aí. Coisa legal. Legal, foi muito bom na primeira que fizemos, foi assim, emocional, é muito emocionante. Eu tava dando uma palestra num lugar que era tinham empresárias muito pequenas, que estavam começando, sabe? Então, tinham ali empresárias que estavam começando com o brigadeirinho em casa, que estavam começando com o crochêzinho em casa e tal. E eu fui palestrar, né? Toda bonitona e tal, salto, blazer. E aí, eu começo a palestra falando sobre a empresária que é amadora e a que não era, agora não mais sobre empresárias, mas nesse momento eu estava falando sobre isso, só que eu levo tudo pro lado emocional. E aí eu falei como é que ela se comportava e tal. E eu comecei a perceber os rostinhos na palestra, tipo assim, tá, fala, conta mais. Sua vida é boa, você tem dinheiro, você tá aí forte porque você tem uma mentalidade de sucesso, eu não sei nem o que é isso. E eu sou muito do sentir. Então eu olhava e já me conectava. E quando eu percebi esse clima na palestra, eu parei toda a palestra. Falei, tira o slide, fazendo favor, e coloca a foto da minha família, aquela que tava separada. E aí eles colocaram a foto da minha família, que foi o lugar de onde eu vim. Que foi a mais improvável. Porque hoje as pessoas olham pra mim e falam assim, muito fácil pra você. Mas se você entender o lugar de onde eu vim, você fala, eu tô reclamando de muito. E todas as vezes que você olha e fala assim, eu não tenho nada pra começar, você está agindo sobre um sentimento de desespero. Porque ninguém tem nada, nada, nada. Às vezes você tem só um pouquinho, mas você vê nada porque você está olhando com um olhar de desespero. E aí o desespero faz você não ver nada onde você tem um pouquinho. Onde você tem uma coisinha ali, sabe? Então, quando eu falo isso e eu falo da metodologia, as pessoas me questionam, mas pra você, né, como que foi? E pra você que já tá agora com essa emoção, eu tenho que treinar todos os dias a minha emoção. Eu reafirmo pra mim todos os dias a minha identidade. Porque se eu parar de alimentar a minha coragem, os meus sentimentos bons, eu vou começar a ter outras coisas que vão passar fome, emocionalmente falando. Isso não é porque hoje eu tô aqui, nesse estágio, nessa fase, que eu não vim de momentos em que eu não tinha nada. Porque eu vim do quê? Comecei a trabalhar com 8 anos de idade,
cuidar de criancinhas na rua, nas vizinhas de casa, porque os meus pais separaram e a minha mãe não tinha dinheiro, minha mãe não tinha comida pra pôr na mesa pra 3 crianças e eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a trabalhar com 8 anos de idade, com 16 anos eu fui fazer minha primeira faculdade, eu passei dos 8 aos 16, vendendo bolo na escola, trabalhando de babá à tarde, trabalhando num posto de gasolina à noite e ainda treinava corrida de rua, porque o governo dava prêmio em dinheiro. Eu fui campeã goiana de 400 e 800 metros 2 anos seguidos. Olímpica, Ayla! Só pra ganhar o dinheiro. Então eu vim de um lugar que não tinha nada. O quartinho de onde eu vim, de onde eu tomei a decisão de ser alguém, de fazer uma faculdade e ajudar minha mãe em casa, era um quarto que meu avô pegou ripa e telha no lixão e fez pra mim. Então, eu vim de um lugar onde não tinha nada. Aí emociona. Isso foi a parte física. Fui vencendo as minhas coisas. E tinha momentos que eu não tinha nada. E eu falei, beleza, mas eu tomo a decisão de fazer isso. A ação começa a prover. Porque você tomou a decisão. Você falou, eu vou fazer. Você sabe, você acredita naquilo. E as coisas começam a acontecer. Agora, emocionalmente falando. Quando eu passei por um período de depressão do MasterChef, o que aconteceu foi que naquele momento em que eu tava emocionalmente abalada, eu não conseguia sair de casa, eu estava irreconhecível. Depois eu vou até mandar a foto que eu mando na palestra, você põe aí como que era que eu acordava todos os dias e como eu estava acordando nesse período de depressão. Eu recebi um e-mail, e nesse e-mail a mulher queria vender um curso dela de autoestima, e nesse e-mail ela falava assim, tinha uma foto minha do MasterChef chorando, toda suja de brigadeiro, e ela fala assim no e-mail, não seja uma fracassada como Ayla Santuar. Faça o meu curso de autoestima. Nossa, era a propaganda dela? Era um e-mail marketing disparado para uma lista de milhares de pessoas. E uma fã me mandou, Ayla, acho que você tem que ver isso. Onde eu estava? Num lugar emocionalmente destruída. Uhum. Eu saí de lá. Eu sei como é tá aí. E por isso que eu hoje abro a minha metodologia e ensino com tanta convicção. Porque eu não ensino só o que eu aprendi em livros, mas eu ensino o que eu aprendi na minha alma, no meu espírito e no meu corpo. Foi o que eu construí durante esses últimos 5 anos, aprendendo, vivendo, falando, é assim? Então tá bom. É assim que acontece? Como é que eu resolvo? Como é que eu vivo? Como é que eu encaro? Como é que eu não continuo com isso? Ou como é que eu vou conviver com isso? Mas é a decisão. Então, eu acredito muito, doutora, que você pode estar no lugar que você tiver emocionalmente ou fisicamente mesmo, né? A parte física que as pessoas falam muito da condição financeira. Eu não vou palestrar porque eu não tenho uma roupa ou não tenho uma agência boa. A decisão provê a ação. Se você tiver claro isso na sua cabeça e entender o que você precisa identificar, curar e gerenciar, você chega onde você quer. É tudo desculpa, né? Ô, Bruno, você chega onde você tem quer. um detalhe, então. Assim, primeiro, parabéns por você em estado presente numa palestra. Isso é o que eu falo você fala para os palestrantes, né? Esteja presente. Né? Eu sou Esteja muito... presente, né? Porque tem palestrante que às vezes ele sai viajando, vai para a estratosfera, viaja e tal. Ou então tá muito seguro de si e nem olha pela janelinha. Mas tem uma coisa que não tem como eu não te perguntar. Hoje, muitas pessoas falam da geração Z. Sim. Da questão da geração Z, que é a geração que ficou mais no meio do sanduíche da digitalização e do analógico e tal, da dopamina, né? Geração dopamina e tudo bem. Agora, uma pessoa, quando ela vê a tua origem, e quando a gente vê a origem da pessoa, a história de onde ela vem, não tem como, a gente cria um paralelo. Eu falo que é um paralelo quântico aí. Mas tem o reverso da medalha. Tem hoje alguns jovens, e aí eu tô falando na geração que tá com 18, 19, 20, 21 anos, bem início de, né, final de uma faculdade, começo de carreira, mas tem algumas que têm uma condição econômica muito confortável. Uhum. E eu já ouvi de mães falando comigo que, assim, o filho aos 21 anos acha que ele não tem nada pronto para coisa acontecer. Então, assim, para acontecer na vida dele, né? Ele nem se projeta a fazer a coisa acontecer. Não sabe o que é a vida. Não sabe o que é a vida. Não, e acha que ele não sabe o que é da vida. E aí acha que assim que já tem que estar pronto para acontecer. Então, assim, é um pouco o inverso, né? Quem tem uma condição financeira muito bem abastada hoje tá mais e propenso. não consegue ter esse gatilho de encontrar o que eu faço, porque não deixa de ser uma dor emocional, né?
Porque eu não sei agora qual é o teu público específico, que idade tem essas mulheres. Mas os jovens, os mais de 30, jovens. 28, 30. Só que os mais jovens, que eu tô falando de uns 7 anos pra frente, eles estão nessa crise. E eu acredito que com o teu tema de agilidade emocional, existe uma parte aí muito bacana para chegar nesse público também. Sim. Tem até uma pessoa que eu até indico aqui, porque eu acho que é uma pessoa que tá fazendo isso muito bem e ela vem de uma família que faz isso, que é a Júlia Vieira. A Júlia Vieira hoje fala com jovens sobre uma mentalidade fortalecida, sobre entender quem eles são, porque sim, eles estão vazios e os que não procuram se preencher de qualquer coisa estão em busca e como que eles fazem isso, o que eles fazem, né? Eu acredito muito que o jovem que tá nessa busca, ele vai encontrar isso entendendo exatamente aquela tríade que eu falei, que é onde começa ali a inteligência emocional, que é o ser, fazer e ter. Porque se ela não entende quem ela é antes, mas ela é muito jovem para entender quem ela é. De jeito nenhum. Ela já tem 18 anos, ela já tá caçando alguma coisa pra fazer da vida. Se não tiver, tá errado, meu filho. Vai caçar o que fazer. Então, o ser dela tem que ter uma base. Pra mim, o ser, ele é baseado em dois pilares. O espiritual e o físico. Então, quem essa pessoa quer ser? Onde ela pauta ali a vida dela, de onde que ela vem, no que ela acredita. O fazer. Uma pessoa nessa idade, ela tem que começar a testar habilidades. Olha pra mim, eu comecei fazendo bolo com 8 anos de idade, fiz uma faculdade de artes cênicas porque eu achei que eu queria ser atriz. Na verdade, eu achei que com sendo atriz eu ia ter muito dinheiro pra comprar comida. Essa era a cabeça. O convite ainda cabe na novela. Então, eu comecei fazendo bolo com 8 anos, com 16 para 19 eu me formei em artes cênicas, com 20 para 23 eu me formei em publicidade e propaganda, com 24 para 25 eu tava na La Cordon Bleu fazendo confeitaria depois de participar do MasterChef. E hoje, com 31, vou fazer 32 esse mês, com 31, eu sou uma treinadora de inteligência emocional e finalmente o meu porquê está tão clarificado que ele abastece a minha coragem e eu tô alimentando esse sonho. Então, com 31, então uma pessoa com 18 anos, calma, tem um emaranhado de emoções dentro e tal, mas o que ela deve fazer, que foi o que você me falou, ainda mais se ela tiver oportunidades, entenda os lugares que ela está se inserindo. Ela está querendo se abastecer de coisas mais vazias do que ela está, ou ela está buscando conhecer coisas que realmente preenchem o ser, fazer e ter da vida dela. Eu acho que é por aí. E a Júlia Vieira super indico para jovens. Ela tá fazendo um trabalho muito legal. Tá anotado. Obrigado, linda. Eu que agradeço. Olha, você viu você viu quem tá na área, né, já? Vi. Mauricião já entra. Eu tô sabendo que tem um bro que entra. É o espírito da claquete. Gente, comentei. Vocês querem que a gente continue falando ou não? Porque daí na próxima ele vai deixar a gente falar mais. Ixi, eles já tentaram desse jeito. Não funciona. Porque ele faz assim, a gente marca outra e ela volta e fala mais. É isso mesmo. Tá vendo? Marca aí se vocês querem que eu venha e fale mais. Fala assim, volta, Ayla. Volta, Ayla. Da próxima traz como que é? Um macarrão pra ele. Vou trazer. Fiquei sabendo que ele gosta de macarrão, gente. Traz um macarrão que daí ele vai gostar. É verdade. Francês, porque ele sabe a diferença. Já comeu Como original. é que é o macarrão? Não, macarrão se diz macarrão em francês também? Macarrão. Eu falo macarrão. Eu falo macarrão. Os italianos que se pelem, não é macarrão, é macarrão. 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 Le petit macaron. É verdade. Bom, gente, como vocês ouviram, né? O Maurício já tá aqui. Eu tô aqui extasiado com tanto conteúdo, com tanta informação, com tanta coisa que eu vou precisar fazer daqui pra frente. Gente, eu nem falei sobre a agilidade emocional mesmo na prática. Não, vamos Bruno, voltar. eu ficaria aqui horas falando com essa mulher. Vamos voltar e fazer um outro episódio. Eu faria. Fazer um estendido. Boa. Vamos fazer um extra. Não, a gente marca de novo, a gente volta e a gente trata só do assunto de agilidade, porque eu acho que a gente precisava entender um pouco dessa sua trajetória, do porquê que você chegou até isso. É importante as pessoas entenderem o que aconteceu para você poder falar sobre isso. Tem até a pergunta que eu anotei para fazer da questão dos palestrantes, dos chefes e tudo mais, mas não foi feito, não teve como. Foi tanto assunto, tanta coisa que, meu Deus. Mas sabe que é uma pergunta importante? Porque quando você fez quando o Maurício fez a pergunta, eu acho que é justo a gente responder. Vamos lá, vamos fazer porque o Maurício fez a pergunta. Então eu anotei a pergunta. Ela vai ajudar muitas pessoas que têm medo de subir no palco e encontrar o seu porquê. Perfeito demais.
Maurício fez essa pergunta na conversa que a gente estava culpa é tendo ali dele. fora. E aí agora ele vai ter que esperar para ouvir a resposta, tá? Então a pergunta foi assim, ó. Você acha que assim como na cozinha, quando você é um cozinheiro ali, você tá buscando aquele aplauso do chefe quando você faz aquele prato, é assim que o palestrante se sente quando ele sobe no palco, esperando o aplauso do público? Depende muito do porquê desse palestrante. E aí foi a resposta que eu dei pro Maurício. O Denis me ensinou isso no treinamento dele de palestras, que inclusive maravilhoso. Se você quer palestrar, você tem que passar por lá, porque foi o treinamento de verdade, que eu mais ouvi verdade sobre a carreira de um palestrante. Mas eu aprendi isso lá com o Denis. O Denis falou assim, uma boa palestra não é uma palestra que você é aplaudido de pé e no final as pessoas chegam e falam pra você parabéns, parabéns, parabéns. Uma boa palestra é uma palestra que mesmo que você não seja aplaudida de pé, as pessoas chegam no final pra você e falam obrigado. E eu me conectei muito com isso. E por isso, quando eu estou em palestra, eu estou. E eu já ouvi isso de pessoas que foram no final me abraçar, tirar foto. Cara, você tá aqui de verdade. E eu estou. Eu não pego nem o meu celular. Dia de palestra, a minha equipe sabe que não adianta nem me mandar mensagem. Porque eu estou ali, porque eu sei do meu porquê. E o meu porquê é ativar aquelas pessoas para que elas saiam dali e façam algo com o que elas ouviu da minha história. E não que elas só guardem a minha história. Então, a minha história é um agente de transformação para mudar a vida dela. É por ela que eu tô ali. E aí, quando eu ouvi isso do Denis, eu acho que depende, né? Porque o palestrante que sobe no palco, e esse é o meu porquê. E o que me move ali naquela palestra é eu olhar e eu ver o público sentindo a emoção, chorando, rindo, se questionando e sentindo o que eu estou falando, eu sei que ela vai levar pra casa e vai mudar. Tá cumprindo o seu propósito. Porque o que ela sente, ela não vai esquecer. O que eu falei, ela vai esquecer 89%. Sim. Então, depende muito. Porque tem muitos chefes de cozinha que eu sei que cozinham pra fazer parte do momento de um casamento de uma pessoa, pra sentir, pra fazer parte daquele momento importante da vida daquela pessoa. E tem cozinheiros que só cozinham pra ouvir aplausos e levar as estrelas, em busca das estrelas Michelin e tá tudo certo. Mas eu acho que o que tem realmente sucesso, o palestrante que realmente sustenta essa carreira com princípios e verdades, é aquele que entende que o obrigado é muito mais importante que o parabéns. E tem a frase que a gente tem tatuada na parede da Apollo, que é a frase do Chris Anderson, que é: a palestra, ela é um pequeno milagre. Ela faz com que as pessoas enxerguem a vida diferente depois dela. Essa é a frase que a gente tem escrita na entrada da Apollo, assim, porque é isso que a gente acredita. É exatamente esse ponto que a Apollo acredita e vem de palestra desde o nascimento dela. Sensacional. A gente vive isso no dia a dia. Eu acredito que o cozinheiro que acreditar nisso também tem uma carreira aí de sucesso, assim, absoluto. O prato é o pequeno milagre do cozinheiro. Exato. E são as comidas que mais tocam, porque eu acho que aquele filme é real, tá? É real. Tanto que Passa pra como comida. Água para Chocolate e também outro chocolate com como é que chama aquela atriz, a francesa? Uma que tinha franja de coxinha, assim. Com o Johnny Depp, enfim, Sei, ela faz que chama Chocolate. Mesma coisa, as emoções. Então eu acho que é isso, né? E a gente pode até parafrasear o Armstrong, né? Eu acho que a palestra, né, é um pequeno passo para um homem ou para uma mulher e um grande passo para a humanidade. Muito bom. Gente, agora sim, infelizmente eu vou ter que encerrar, porque agora que a gente respondeu a pergunta do Maurício, ele já voltou ali assim, ó. Opa, acabou. Não, foi ótimo, porque a chave de ouro foi. A chave de ouro foi entregue mesmo pelo Maurício. Então tá lindo. Olha aí, ó, Maurício, tá vendo? Acho que ele tem que sentar aqui e continuar a conversa com a gente. Vamos bater um papo, puxa a cadeira. Muito bom. Gente, infelizmente, realmente a gente tem que acabar, mas o papo não termina aqui. Se vocês quiserem encontrar a Ayla Santuá nas redes sociais para continuar esse papo com ela, como que a gente te encontra? Me encontra no meu Instagram, que é Ayla Santuá, _ Ayla com H-I, Santuá normal. E lá nas minhas redes sociais você vai ter a oportunidade de participar do meu ecossistema, de conviver praticamente comigo. Também, a partir de agora, em agosto, nós vamos ter o primeiro treinamento presencial de inteligência emocional e desenvolvimento pessoal, com toda a metodologia de agilidade emocional. Se você é uma mulher que sabe que tem um potencial aí dentro que precisa sair, que precisa aparecer esse potencial invisível, esteja nesse treinamento, vai ser um prazer te receber lá.
Já fiquei triste porque ela falou que você é mulher. Então. Eu não vou poder ir só isso. você. Mas Doutora Vavá. depois, né, vai saber se de repente eu não apareço lá com você. Então, a doutora será muito bem-vinda. Vamos costurar. Olha só, eu vou ficar de fora Já dessa. tô costurando. Bom, a princípio, todo o meu meu posicionamento, minha mudança de carreira é para mulheres. Mulheres, tô acreditando que vocês vão valorizar isso, hein? Mas eu tenho muito pedidos de homens, mas os homens podem acompanhar na rede social, podem me seguir lá, que são muito bem-vindos também. Acompanho, sigo, estarei perto, mas Aí, ó. essa fica pra vocês, mulheres. E você, doutora Vavá, como que a gente te encontra nas redes sociais? Nas redes sociais vocês encontram, eu falo, se fosse pro espiritual, eu ia falar pra assim, vai lá no Cavalo, que é o Caruso, que recebe as entidades, né? É no Roberto Caruso Oficial, né? Lá no Instagram, Roberto Caruso Oficial do mesmo jeito lá. E em breve tem coisa aparecendo, porque hoje até com esse papo da ela até inspirou mais, o Caruso já tá buzinando aqui na minha orelha, daqui a pouco eu vou subir, né? Que é assim, que você falou muito de coisas que estão diretamente ligadas ao trabalho dele de gestão organizacional bioemocional, que tem tudo a ver com o trabalho que você vai fazer. Então, Adorei. acho que vai ter figurinhas trocadas aí. Ah, Então é lá no Roberto Caruso Oficial ou então no www.humorizar.com.br, né? Deixando a vida mais leve para você poder realizar a sua vida de uma maneira gostosa. É isso. Muito bom. E você que ficou com a gente até aqui, não esquece, deixa o seu comentário, já pede pra Ayla voltar, porque daí o Maurício vê lá, entendeu? Ele já chama ela de novo. E não esquece também de deixar o seu like e mandar esse vídeo pra alguém que tá precisando desse chacoalhão na vida, porque eu também tava. E isso aqui chacoalhou a minha vida. É isso aí, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.